Então, gente, a gente vai continuar a aula de requisitos, né? Hoje a gente vai fechar. Então, a ideia agora é a gente formalizar o que é um requisito, como é que ele vai ser escrito, qual é a boa forma, para a gente poder seguir em frente no curso, né? Então, a gente vai ver um pouquinho de como escrever, o que não fazer e alguns exemplos. Então, a gente acabou na prática, deixa eu voltar aqui, vendo isso aqui no final da outra aula, né? A gente viu os requisitos não funcionais e aí a gente vai começar a descrevê-los. Então, só para lembrar rapidamente, a gente tem requisitos funcionais e não funcionais. Deixa eu voltar aqui. Então, na prática, a gente vai imaginar que os requisitos são divididos em dois tipos diferentes de categorias, que podem estar sobrepostos, né? Primeiro, o requisito funcional, que tem a sua contrapartida, que é o requisito não funcional. Tá? Aí, vamos traduzir ele. Todo requisito ou é funcional ou é não funcional. E aí, depois, a gente pode classificar qualquer um dos dois requisitos como requisitos de usuário ou requisitos de sistema, né? E aí, eu vou começar descrevendo, relembrando rapidamente o que é um requisito de usuário e um requisito de sistema, que, de certa forma, é mais simples, né? Mas a gente fala de requisito de usuário quando a gente está falando da forma mais abstrata de se escrever. Então, vamos lá, tem uma definiçãozinha aqui rápida, né? Então, são descritos de forma abstrata para serem compreendidos pelos usuários do sistema. Então, vocês têm que notar que o requisito de usuário é a primeira parte da elicitação de requisito. É como se você estivesse escrevendo um esboço do que o sistema tem que fazer, tá bom? Então, na prática, é como se você estivesse falando assim, no meio da reunião, você escreve uma sentença rapidinha para ver se é isso lá o que o usuário, o stakeholder, né, o interessado do sistema, vai necessitar do sistema, se é uma funcionalidade que o sistema precisa. Então, de certa forma, a gente escreve com um pouco menos de detalhe para ser mais rápido, né? Para ficar mais fácil de depois a gente descrever os requisitos de sistema. Então, o requisito de sistema na prática é algo que a gente vai descrever a partir de um requisito de usuário. Logo, um requisito de usuário vai gerar vários requisitos de sistema, né? E aí sim o requisito de sistema é algo mais detalhado, é algo que a gente consegue não falar como fazer, mas entender plenamente o que o sistema tem que contemplar. Então, a gente vai ver daqui a pouquinho mais exemplos sobre isso. A gente viu alguns exemplos na outra aula, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Falou de requisito de usuário. Posso ter um requisito de usuário funcional? Posso, na verdade eu devo, né? Eu posso ter um requisito de sistema funcional? Também. Senão, como é que eu vou fazer a implementação do sistema? Então, na prática, quando a gente fala lá de programar, a gente está tentando pegar o quê? Os requisitos de sistema funcionais para transformar em código. Então, o requisito funcional é um requisito que descreve o que o sistema tem que fazer, o que ele tem que contemplar, né, do problema. Se o meu sistema tem que gerenciar uma fábrica de donut, né, então, um requisito funcional de usuário seria o sistema tem que gerenciar. Vamos lá, deixa eu te falar um pouquinho melhor. O sistema permitirá ao funcionário de almoxarifado adicionar novos ingredientes, novos insumos, né? E esse requisito pode gerar vários requisitos de sistema, né? Então, um requisito funcional de sistema a partir desse o sistema permitirá ao funcionário de estoque adicionar a quantidade de açúcar, né, para fazer a massa da rosquinha. Ou o sistema permitirá ao usuário de estoque adicionar um novo ingrediente de recheio da rosquinha. Então, assim, eu tirei esse exemplo da cabeça, então ficou meio... fui falando e pensando, né? Mas eu acho que dá para entender o que a gente está querendo chegar. Requisito não funcional, né, é aquele requisito que você tem que atender para o sistema contemplar o que o usuário precisa, né? Então, o requisito não funcional, na prática, costuma fazer restrições ao sistema ou apresentar alguma coisa
do ponto de vista de qualidade que ele tem que contemplar. E aí a gente deu vários exemplos, né? Confiabilidade, portabilidade, tempo de resposta, robustez, tamanho. Então, só para contextualizar vocês, né? Vamos lá. Vamos aos exemplos. Então, suponha que a gente voltou de uma entrevista e tem lá algo escrito dessa forma. Um sistema de compras, um funcionário de estoque é responsável por criar novos produtos. Observem que, nesse caso aí, né, a gente está fazendo o quê? Um requisito funcional de usuário, né? Não está descrevendo quais são as informações do produto, nem nada que faça com que eu consiga contemplar a atividade de novo produto. Mas, na minha primeira ou segunda reunião com o cliente, eu consigo extrair, né, que eu vou ter que ter um pedaço do sistema para criar um novo produto. Aí depois a gente vai ver se tem algum requisito de usuário para alterar o produto, né? E aí vão começar a surgir os requisitos funcionais desse sistema e as regras de negócio que a gente vai falar lá. Então, a gente viu também esse exemplo, né? Que a gente pode descrever duas regras de negócio, dois requisitos, né? O funcional e o não funcional, aonde isso daqui é meio viagem, né? A gente colocou que um requisito funcional usar a linguagem Java, banco de dados MySQL, tecnologia Hibernate ORM. Geralmente esse tipo de requisito não funcional ele é apresentado pelo próprio, vamos falar assim, comprador ou usuário. E aí isso se deve a uma porção de problemas que ele pode ter relacionado com infraestrutura, né, nesse caso. Então, por exemplo, ele pode ter um servidor que alguém faz todo o deploy da aplicação dele e o que ele contratou, o servidor dele, é para ter linguagem Java com um banco de dados MySQL e com Hibernate. Então, ele não quer pagar mais para ter um outro servidor separado ou para ter algum outro tipo de funcionalidade, né? Isso é um exemplo de requisito não funcional. Mas poderia ser, por exemplo, né, o sistema não deve demorar mais que 10 segundos para criar um novo produto, né? Então, seria um requisito não funcional também. Bom, requisito funcional, né? Então, vamos ler aqui rapidinho. O sistema permitirá ao funcionário do estoque a criação de um novo produto, desde que o mesmo informe o nome, o fabricante e a cor do novo produto. Então, observem aí que, né, deixou muito claro quais são as informações que são a entrada para criar um novo produto, o nome, o fabricante e a cor. Né? Não falei de tecnologia, não falei de formulário, não falei de tela, não falei de campo, não falei nada disso. Eu simplesmente falei que em algum momento alguém vai usar o sistema para poder criar um produto e, para isso, ele precisa dizer o nome, o fabricante e a cor do novo produto, tá certo? Isso é muito importante para que vocês exercitem durante a elicitação de requisitos. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre a especificação de requisitos. Então, observem, aqui a gente está falando de boas práticas, tá? Não é uma regra, não tem nenhuma agência internacional que regula o que é escrever um requisito, né? Existem boas práticas que estão de comum acordo, né, todas as metodologias, e aí a gente acaba avaliando de acordo com essas boas práticas, né? Não é que nem a linguagem de programação que você tem as boas práticas para poder fazer o negócio direito. Então, vamos lá. Requisitos devem ser escritos em linguagem natural, e aí eu vou adicionar algo nessa frase, né? Com elementos, né, adicionais, sendo eles tabelas simples, fórmulas e diagramas intuitivos. E aí, por que eu separei? Por que eu botei adicionais? Porque não é obrigatório para escrever um requisito ter uma tabela, uma fórmula, um diagrama intuitivo, tá bom? A gente usa isso como recurso. Olha, eu quero escrever algo que tem um conjunto de valores fixos. Então, como é que você vai fazer isso? Você vai colocar uma tabelinha dizendo quais são os valores. Eu tenho que dizer qual é a fórmula que calcula o imposto do meu produto que eu vou cobrar do meu cliente. Então, é claro que eu tenho que representar essa fórmula junto com o meu requisito. E aí outros diagramas, né? Diagrama de atividade, diagrama de estados, que a gente vai ver, são diagramas complementares, que na prática a gente não vai usar diretamente para
descrever ou implementar o sistema, mas que podem auxiliar a gente a entender alguma coisa do domínio, contexto do domínio, né? Então, voltando ao exemplo do Donut, né? Como é que eu fabrico, se o meu sistema for atender a compradores online, né? Como é que eu fabrico o produto? O cara comprou lá uma caixinha de donuts sortidos, então você tem que gerenciar qual é o estado da caixa, né? Tá? O pedido foi aceito, o pagamento foi efetuado, né? Sua compra. Os produtos estão sendo feitos, né? A caixa foi montada, já saiu para entrega. Então, observa, esse é um exemplo que eu poderia representar esses estados como um diagrama, né, de estado, que é intuitivo, né? E algumas restrições operacionais do sistema que podem ser descritas em requisitos. E aí são confusões normais a gente colocar jargão de software, né? Os termos que a gente acaba utilizando para programar, né? A gente tem o vício de linguagem de usar essas coisas, né? Formulário, tela, e vocês vão ver que eu sou muito chato com isso, porque acaba que vocês, quando estão aprendendo, confundem quando usar essa palavra. E aí, na hora de, por exemplo, você preencher, né, um formulário, na verdade, o cara tem que informar o nome, a idade, a data de nascimento, quantos produtos. E aí, se a gente usar esses jargões, acaba que fica algo genérico, que não representa a essência do requisito, certo? Então, requisitos não devem conter notações estruturadas ou notações formais, né? Então, tem gente que faz se não em requisito. Não existe isso, né? São dois cenários diferentes que você tem que representar no seu requisito. Podem representar requisitos diferentes, né? E o requisito não pode representar o comportamento interno do sistema. De novo, como é que você decide como fazer algo se você não sabe o que está sendo feito? Então, senão você acaba decidindo coisas que não eram para ser decididas nesse momento. Então, na prática, a gente está tentando representar comportamentos que não são externos ao sistema, tá certo? Que dizem o que o sistema tem que fazer. Então, se tem algum comportamento externo ao sistema, que não são competência do sistema, a gente não costuma escrever requisito. E aí isso daí é uma afirmação polêmica, né? Porque tem alguns livros que falam que você pode escrever, mas aí a gente está trabalhando lá com elicitação de requisito por esboço. Por esboço é algo muito informal, tá certo? Na prática, evitem coisas do tipo: o paciente preencherá o formulário em papel. Observe, isso não é de competência do sistema. E se ele não quiser preencher, se ele quiser falar direto para o operador do sistema quais são suas informações, né? Então, isso não quer dizer nada, não vai ajudar a entender o que o sistema tem que fazer. Na verdade, só vai complicar, né? Porque como é que a gente programa isso? Aí começa, não, mas é um formulário em papel que eu posso botar digitalizado. Não, mas a gente não está discutindo ainda isso. Botaram um passo em que ele escreve em papel, né? Então, tomem cuidado, porque isso pode confundir um pouquinho, né? O que é de competência do sistema, o que não é. Eu sei que ele pode ser que preencha uma ficha em papel, mas, na prática, o sistema nem sabe que existe esse formulário em papel, né? Alguém vai informar o que está escrito nesse formulário. Então, isso a gente não costuma contemplar no requisito, porque não é competência do sistema. Então, a gente especifica usando sentenças em linguagem natural, né? A gente costuma descrever com uma breve frase um requisito. E aí, a gente tenta padronizar a forma como você escreve essa frase, né? Então, tem a consistência de como você escrever. E aí, as boas práticas dizem: usem verbos no futuro. E os desejáveis são escritos como pode, né? O usuário pode fazer isso. Ou o sistema permitirá ao usuário fazer isso. E aí tomar cuidado, porque o português a gente consegue, por incrível que pareça, a gente consegue escrever uma frase que não diz nada, né? A gente sai montando uma porção de palavras. O usuário irá preencher o formulário que o sistema apresentou na tela. O que essa frase diz, né? Nada. Então,
O usuário irá o usuário irá informar qual dos produtos ele deseja comprar. Então, é claro que teve um passo anterior em que o sistema listou os produtos disponíveis para ele comprar. Certo? Então, teve algum requisito que vai fazer... dentro do requisito vai ter algum passo que o sistema lista. Pessoal, até aí está tranquilo? Vocês estão muito quietinhos. Sim, professor. Sim, até aí está tranquilo. Tá? E daqui a pouquinho a gente vai começar a exercitar, tá? Então, isso daí é uma parte importante que eu sei que às vezes dá um pouquinho de sono. Então, vamos lá. E aí, gente, isso daqui é uma sugestão de boas práticas para vocês, mas também tem que tomar cuidado para não abusar dos recursos, tá? Então, por exemplo, você pode escolher um negrito para poder destacar alguma parte que é fundamental do sistema. Só que se essa parte está escondida dentro de muitos requisitos, talvez ela gere outros requisitos separados. Bom, mas a gente pode usar esses recursos para destacar, por exemplo, elementos importantes dentro de um requisito. E o mais importante, que é a nossa dificuldade, né? Cuidado com linguagem técnica específica, tanto de desenvolvimento quanto do domínio. Tá? Quando a gente fala do domínio, é do local, né? Do problema em que a gente está aplicando. Observa, requisito tem que ser fácil de entender. A gente não precisa não tem que precisar de um dicionário, né? Para poder entender o que o requisito quer dizer. Tá bom? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, olha só. De novo, essa tabelinha que vai aparecer aí embaixo é só uma formalidade para ajudar vocês a escreverem um requisito, tá bom? Então, não é obrigatório fazer isso, mas a gente vai acabar exercitando um tipo específico de requisito assim, só para facilitar vocês a escrever essas coisas. Então, vamos lá. Então, olha a descrição desse requisito. O sistema permitirá ao funcionário do estoque a criação de um novo produto, desde que o mesmo informe o nome, o fabricante, a cor e a cor do novo produto. Gente, existem outras formas de se escrever esse requisito, tá bom? Essa daí é para ficar bem claro quais são as entradas, quais são as saídas e qual é a ação do sistema. Então, está claro que a ação do sistema é criar um novo produto. A ação não é o requisito, tá bom? Para eu criar um novo produto, eu tenho que informar o nome, o fabricante e a cor do novo produto. Então, são as entradas que esse requisito precisa. E no final, qual é a saída? A saída é tudo que você altera no ambiente. Tá? Então, nesse caso aqui, criou um novo produto, mas pode ser que altere alguma coisa em outras entidades conceituais que precisam ser contempladas nas saídas. Então, e aí existem outros campos, tá bom? Eu costumo colocar só esses daí para não complicar muito a vida de vocês, né? Tem, por exemplo, pré e pós-condições, efeitos colaterais, quando o requisito é muito complicado. O exemplo da pré-condição é quando você tem que ter alguma restrição muito específica. Então, por exemplo, mas e se o fabricante não estiver no sistema? Tenho que criar o fabricante. Não, nesse requisito, não é o momento em que você cria, é o momento em que você usa. Se o cara não criou, não é de competência desse requisito verificar, né, ou contemplar a criação. Na prática, o que a gente está dizendo é que tem uma lista de fabricantes para ser utilizado na hora de criar o produto. Se não tiver, não consigo criar o produto, tá bom? Então, outra coisa, não pode existir outro produto com o mesmo nome e fabricante. Então estou definindo aqui que isso daqui é uma pré-condição, uma restrição, né? Então, quando eu escrever o nome fabricante, ele não pode ter alguém no sistema igual. Foi, pessoal?
Beleza. Eu pergunto assim, às vezes, só para não ter que ir lá olhar o que vocês estão escrevendo. Eu sei que às vezes vocês estão escrevendo, porque senão tem que ficar procurando a janelinha, tá? Então, de novo, a gente pode usar modelos gráficos e anotações textuais, tá? Diagramas UML, a gente vai ver o caso de uso. Tem gente que parte direto do caso de uso para escrever requisito. Eu tomo cuidado para não fazer isso, para a gente não aprender a escrever o caso de uso de forma torta, tá? Porque senão você aprende errado e aí você acha que o negócio é inútil, né? Mas a gente tem lá o caso de uso, diagrama de atividade, diagrama de sequência para a gente trabalhar com a especificação de requisitos. E aí é claro que se a gente quer formalizar algum conceito muito importante da matemática, a gente tem que especificar contas. E aí vamos dar um exemplo, né? O pessoal acha que é muito fácil recomendar um produto. Recomendar um produto é um sistema. A recomendação por si só é um sistema separado, que às vezes você tem que contemplar nos requisitos quais são os objetivos daquele sistema, tá? A gente está falando aí de aprendizado de máquina. A gente está falando de uma porção de coisa que às vezes nem é a especificação do sistema. A gente só vai usar uma caixa preta em que tem entradas e saídas, né? Mas eu tenho que especificar o que eu espero como entrada e o que eu espero como saída. Mas existem casos em que a gente quer fazer equação e formalização para os nossos requisitos. Exemplo, contador. Contador vai lá, vai pegar todas as entradas e saídas das suas contas, né, do seu dinheiro, e vai fazer uma porção de cálculo. Ele vai calcular o imposto, ele vai calcular as deduções. E aí, dependendo de, por exemplo, do país em que você está, a forma de calcular o imposto é diferente, o percentual é diferente, as condições são diferentes. Então, talvez você tenha que contemplar o quê? Os conceitos para realizar os cálculos de imposto em cada país específico. Opa, isso daí está relacionado, sim, com um requisito. Na verdade, né, a gente pode extrair isso para as regras de negócio ou você pode especificar num requisito. Olha, para eu calcular o imposto, né, no Brasil, eu tenho que fazer isso, isso, isso e isso. Então, o sistema permitirá ao usuário calcular o imposto no Brasil realizando a seguinte equação. Então, aí a gente tem que colocar essas equações, tá bom? Bom, e aí a gente começa a apresentar para vocês só os artefatos de software que são gerados, né? As coisas importantes. Porque se você não sabe que tem, por exemplo, um documento de requisitos, você nunca vai procurá-lo para poder alterá-lo. Existem metodologias que prezam muito pela formalidade do documento de requisitos e existem metodologias que os requisitos são muito dinâmicos, né? Então, se evita tanta formalidade. Então, quando a gente fala de a especificação de requisito, por exemplo, em Extreme Programming, né? A gente está falando de frases curtas escritas em cartõezinhos, tá? Em post-it, que a gente fala, para colar e ficar visível. Então, porque eles prezam muito o quê? O acesso aos requisitos sem a formalidade, né? E a praticidade. Então, o que eles querem, na verdade, é sempre estar melhorando o requisito, evitando assim a propagação de um possível erro por compreensão no início ou compreensão durante, né? E também facilita lá o conceito de requisito dinâmico, né? Beleza. Na prática, você vai escrever do mesmo jeito, a única diferença é o tamanho do seu requisito. Tá bom? Beleza, pessoal. Então, a gente terminou a especificação de requisitos. Eu vou começar a parte de caso de uso, mas eu não vou ficar falando 1 hora com vocês não, né? Eu sempre estou tentando cronometrar o tempo aqui para não ficar um negócio muito gigante, para desgastar vocês. Deixa eu ver quanto tempo que a gente já está aqui. 25 minutos, né? Mais uns 10 minutinhos, eu acho que vocês ainda têm a atenção de vocês. Então, vamos lá.
Deve estar aparecendo para vocês o modelo de caso de uso aí como slide, né? Já atualizou para vocês? Beleza. É porque às vezes o frame rate demora um pouquinho, aí eu dou uma segurada porque já aconteceu de eu estar no terceiro slide e não está aparecendo ainda nem o segundo para vocês. Beleza. Então vamos lá, a gente vai ver o primeiro modelo ML, que é o modelo de caso de uso. Na prática, o que eu vou passar para vocês, né, é tanto o diagrama, o ML, a especificação de como desenhar, como as boas práticas para se escrever um caso de uso. Então observem que eu sempre vou tentar puxar para o aspecto prático, para não ser uma leitura de livro. Eu sempre vou puxar para as boas práticas, para de novo, né? Ah, isso daí eu aprendo no livro, né? Então, é claro, a gente vai usar a informação do livro? Vai. É muito importante para a gente ter o livro base, que é a nossa referência. Mas a gente vai falar muito de como se escreve o modelo de caso de uso. Então, casos de uso são uma forma de captar, representar e refinar requisitos funcionais. Isso é uma coisa importante de se destacar. O que eu vou representar num requisito não funcional? Uma restrição do sistema, né? Não é um caso de uso, olha o nome. O caso de uso é uma forma de utilização. Um requisito não funcional é uma restrição que o sistema tem que atender. Isso significa que um requisito não funcional pode impactar em vários requisitos funcionais, apesar de não ter ligação direta, né? Confiabilidade, segurança. Quando a gente faz esse tipo de restrição, normalmente tem um pedaço do sistema que você quer contemplar com esse requisito funcional. Então, isso é muito importante para não confundir na hora de começar a escrever os casos de uso. A gente está interessado em descobrir como um usuário que vai virar um ator, né, utiliza o sistema, para que a gente saiba depois quais são as iterações, para em seguida a gente chegar e começar a realizar o projeto e depois descrever como eu vou codificar. Então, caso de uso vai abordar funcionalidades do sistema observada de uma perspectiva externa. E aí toma um cuidado para não confundir. Quando a gente fala que é de uma perspectiva externa, não significa que eu vou contemplar, no caso de uso, as ações externas ao sistema. Vocês lembram lá de preencher um formulário em papel? Isso daí não contempla o caso de uso, né, para o que a gente quer. Mas a gente vai olhar de fora. Então, qual é a tradução? A gente sempre vai olhar do ponto de vista do usuário interessado, o cara que vai realizar o caso de uso. É isso que a gente chama de perspectiva externa. E não ao contrário, né? Não é, o sistema vai fazer o cara usar, né? Então, é ao contrário. O ator, né, que a gente vai chamar, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, interage com o sistema, realizando um uso, uma forma, um caso de utilizá-lo, tá? É como se fosse uma historinha contada, um roteiro. Olha, eu como ator vou fazer isso. Você como sistema vai reagir assim. Então é sempre uma ação de um ator externo e uma reação do sistema, tá bom? E aí a gente vai começar a identificar os elementos que são externos ao sistema e que interagem com o mesmo. E aí toma um cuidado com isso, porque elemento externo pode ser uma pessoa, como pode ser outro sistema, tá bom? Um outro sistema que não está sendo contemplado na nossa modelagem. Exemplo, sistema de compra online. A maioria desses sistemas de compra online eles estão terceirizando a forma de pagamento, né? Então, quando você vai fazer lá a forma de pagamento, por exemplo, ele conversa lá com o PayPal, que é um outro sistema que tem o quê? Uma interface que vai interagir com o seu e tem um caso de uso para você usar. Você sabe como utilizar, né, a interface do PayPal para poder, por exemplo, validar uma compra. Ele tem saldo, ele pode realizar essa compra? Estou permitido debitar na conta dele do PayPal? Isso vale tanto para o PayPal quanto para cartão de crédito. Então, o modelo de caso de uso
vai descrever literalmente os passos em que um usuário interage com o sistema. É como se eu falasse, olha, alguém fez algo, o sistema responde. Ele reage. E o mais importante, ele fornece um roteiro, uma forma de utilizar o sistema. Então a ideia aí é simplificar a compreensão do requisito funcional, tá? Por incrível que pareça. Um caso de uso, ele é representado por vários cenários diferentes que a gente vai escrever para simplificar. Então a gente vai ter, por exemplo, o que a gente chama de cenário, que é o dia feliz. É quando acontece tudo certinho, né? Então, por exemplo, sistema de compra, eu passei o produto estava disponível em estoque, aí acabou os produtos, o usuário me deu lá o cartão de crédito, o cartão de crédito foi aceito, foi debitado, a nota fiscal foi emitida, acabou. Dia feliz, no meu caso de uso, realizar compra. E outros cenários que a gente vai falar, olha, nesse passo aqui, na hora de pagar o cartão de crédito, tem um conjunto de passos diferentes que podem ocorrer. Por que é interessante isso? Por dois motivos. Quando você pega um caso de uso, você pode literalmente validar com o usuário que vai ser o ator do sistema. É dessa forma que você quer, né, a narrativa, a forma como você vai interagir com o sistema? Ah, não, eu não quero ficar escrevendo para o comprador os produtos, eu quero que ele faça. Opa, peraí, então mudou o ator, né? Então, eu posso ter um realizar compra pelo funcionário da loja, eu posso ter realizar compra pelo usuário lá, o comprador. E aí você consegue, a partir dessa narrativa, por exemplo, descobrir quais são os atores, se tem algum ator secundário, se todos os passos que você está representando em um cenário contemplam tudo o que é necessário. Ah, não, esqueci que, de qualquer jeito, a gente só efetua a compra no cartão de crédito quando o total for 50%, 50% não, R$50, por exemplo. Eu tentei fazer alguma conta de cabeça rápida, mas não saiu, né? É um mínimo de R$50. Então, mas eu permito que ele pague alguma coisa em dinheiro e divida em cartão de crédito. Ah, peraí, tem alguns passos mais complicados aí que não são representados nesse cenário do caso de uso. Então, você vai descobrir, por exemplo, que esse caso de uso vai ter o quê? Vários outros casos de uso associados e aí vai, tá bom? Então, a ideia é essa, a gente simplifica para complicar, né? Ou melhor, né? A gente extrai do complicado uma narrativa simples, que vai acabar sendo complicada quando a gente utilizar os elementos da UML. Mas a gente sempre sai do simples para o complicado, então a compreensão tem que ser sempre simples do que está acontecendo. Então, sem perder muito tempo, o modelo de caso de uso é composto de uma parte textual e uma parte gráfica, tá bom? Quando a gente fala de UML, o caso de uso só tem a parte gráfica. A parte textual, de novo, é um acordo de cavalheiros, né, que já foi bem contextualizado, que as pessoas já concordam que tem que ser feito dessa forma, mas ainda assim existem ressalvas, existem pessoas que gostam de fazer de outras formas. Então, para o nosso curso aqui, eu vou assumir a forma mais objetiva possível para a gente conseguir traduzir o conceito do que no como. Então, em alguns momentos eu falo assim, cara, escreve dessa forma esse passo, porque quando a gente for realizar lá o projeto, essa forma de escrever vai te ajudar. Então, aqui, por exemplo, né, na hora que você vai fazer um passo com o ator, pode ser que você mudar a forma como você escreve já representa um método que vai ser chamado na interface do sistema. É claro, isso é um jeito de se trabalhar com o diagrama de casos de uso. Então, vai ser a forma como eu vou trabalhar com vocês. E aí vocês vão ver que tem uma escrita bem específica, tá bom? E aí, de novo, o diagrama de UML, ele proporciona uma visão global de alto nível e geralmente a gente fala de contexto quando a gente está falando de diagrama UML de caso de uso.
né? Com o diagrama UML de caso de uso, eu consigo ver de forma geral tudo o que o sistema tem que fazer. Então, eu consigo identificar qual é, né, o contexto, o domínio, o local em que ele tem que ser útil. Beleza. E aí a gente vai começar a definir alguns conceitos, só para mostrar para vocês rapidamente, tá? Para chegar na definição do que é caso de uso e ver pelo menos um exemplo hoje. Então, vocês vão ver que daqui a pouquinho eu vou começar a passar bem rápido, tá? Então, vamos lá. Se a gente tem a representação do ponto de vista externo ao sistema para um caso de uso, é justo que eu represente de quem é o ponto de vista, né? Então, é como se eu falasse assim, um ator é o cara que está tentando usar o sistema para fazer alguma coisa. Então, é o papel que alguma pessoa pode ter durante o momento em que ele está realizando aquele caso de uso. Observa, não é o usuário final. Um usuário pode representar atores diferentes em casos de uso diferentes. Um professor pode ser aluno em outro caso de uso. Um vendedor pode ser um cliente em outro caso de uso. E aí vai depender do quê? Do que o seu cliente quer. Tá bom? Se não puder, não pode. Ponto. Então, um usuário pode desempenhar diversos papéis, um papel pode ser desempenhado por diversos usuários. Um ator é o elemento externo ao sistema que interage com o último. Então, observa, o ator não é a interface do sistema. Tá bom? E aí, quando a gente coloca interage, significa que ele literalmente vai realizar uma ação com o sistema e o sistema vai reagir. Então, como se eu falasse assim, se eu quero, né, adicionar um produto no meu carrinho de compras, o ator vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que informar, né, passar a informação. O ator informa o nome do produto, a quantidade e a forma de pagamento. Então, observa, ele disse nesse passo as informações de entrada para que o passo possa ser realizado. Beleza até aí? Ainda estão comigo? Então, a notação ML que a gente representa o ator é o bonequinho, né? Bonequinho com o nome embaixo ou o nome em cima. Dependendo do contexto em que você está, tem pessoas que sobrecarregam, né, a representação. Então, aqui alguém descreveu o usuário como um computador. E aí, você pode fazer isso, é permitido. Eu só sugiro que vocês tomem muito cuidado na hora de fazer esse tipo de coisa, porque quem está lendo tem que entender o que é o desenho, pode ser que confunda. Uma outra anotação muito comum é usar o estereótipo, tá vendo? Quadradinho, e aqui o Hector entre menor, menor, maior, maior. Então, isso daqui é um estereótipo. Tem um significado que diz que essa caixinha que tem nome Customer é um ator. E aí você vai ver o que é o ator. No caso, o ator é o elemento externo ao sistema que interage com o sistema. Então, um ator pode participar de muitos casos de uso, né? Faz sentido, né, a gente ter esse tipo de coisa. E aí, um caso de uso pode ter a participação de vários atores. Mas, na prática, a gente costuma sempre representar um ator primário e outros atores secundários. Porque se o caso de uso é representação externa de quem vai usar, não tem sentido eu falar que tem mais de um ator primário, porque eu estou olhando da perspectiva sempre do ator primário. Se tem mais de um ator primário, qual é a perspectiva que eu vou estar olhando para simplificar na hora de escrever o caso de uso? Então, se tem muito ator, a gente vai ter que escolher quem é o ator primário e o ator secundário. E aí a gente já começa a falar que o ator primário é o cara que tem um objetivo, né, que geralmente é o que representa o caso de uso, né, realizar inscrição em disciplina. Quem é que faz a inscrição em disciplina? É o aluno. Então, provavelmente o aluno é o ator primário porque ele tem um objetivo nesse caso de uso que por acaso não, né? Que foi representado de forma correta como esse caso de uso. Então,
ele que usa o sistema para atingir um objetivo. O ator secundário são os atores que a gente precisa para realizar o objetivo do ator primário. E aí tomem cuidado com isso, porque tem gente que acha que o sistema é um ator secundário. O sistema, quando eu falo sistema, nesse caso, é o sistema que você está modelando, tá? Então, assim, não é que o sistema é um ator secundário. Um ator secundário é alguém que vai interagir com o sistema também, então, que vai ajudar o ator primário para realizar. Então, é como se eu falasse assim, quero alugar um carro. Eu vou lá e escrevo as minhas informações, né? Então, informo meu nome, número da minha carteira de motorista, qual é o modelo do carro que eu quero. Alugar carro, né? E aí eu já posso sair pegando o carro? Não. Então, segundo passo, né? O sistema vai verificar as suas informações e aí ele vai ficar aguardando, por exemplo, um ator secundário liberar o carro. Né? O manobrista informa ao sistema que o carro já está disponível para ser retirado. Então, observa, o caso de uso, antes do manobrista informar que o carro está disponível, estava parado esperando o manobrista fazer. Ah, então o manobrista é um ator secundário. Sim, porque o objetivo é alugar carro, tá bom? E aí, depois disso, o sistema reage e aí o ator final, né, diz que já está com o carro. Então, um ator secundário pode ser uma pessoa ou outro sistema, né? O exemplo que eu dei de ator secundário foi o PayPal, né? O sistema de compra, tá bom? Então, algo externo que tem uma interface que eu quero definir para poder me comunicar com ele. Aí pode ser uma pessoa ou um sistema de software. Então, vamos lá. Exemplos. Então, para que o cliente realize uma compra, outro ator está envolvido, a operadora do cartão de crédito. Então, o ator primário é o cliente, o caso de uso é o realizar compra, né? E aí eu preciso da operadora do cartão, porque é ela que vai responder se o cartão é válido, se o cartão está liberado para compra, se o valor é aceito pelo cartão, e aí vai, né? Então, é legal essa frase, isso daí não é um requisito, tá? É só uma forma de escrever. Porque ela literalmente diz quem é o ator primário, qual é o caso de uso e quem mais participa, né? Beleza. Então, aqui, em alguns casos, é legal que a gente também faça uma descrição dos atores. Então, observa, aluno representa pessoas que fazem um curso dentro da universidade. E aí tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, nesse caso, qualquer pessoa que faz um curso da universidade é aluno. Mas se você estiver fazendo, por exemplo, um sistema para pós-graduação, o aluno da pós-graduação não é esse aluno que a gente está falando, né? Então, são descrições diferentes para realizar determinado caso de uso. É como se eu falasse, olha, um aluno não pode, do nada, defender o doutorado. Por quê? Porque ele é aluno de graduação. Agora, qualquer aluno pode realizar um empréstimo de um livro na biblioteca? Sim. Ah, então, peraí, tem atores diferentes para casos de uso diferentes. Tudo bem até aí, pessoal? Obrigado. E aí, a convenção é colocar um nome que seja objetivo, né, dentro do ato que vai ser realizado. Se eu vou, por exemplo, solicitar um empréstimo, né, eu sou o quê? O cliente, ou o comprador, né, ou o pagador. Bom, se eu vou lançar a nota dos alunos, eu vou ser o quê? Ou um professor, ou um assistente do professor, ou um funcionário da secretaria. Então, é legal que você pratique esse nome do ator, até porque você vai poder verificar com o teu usuário se é ele mesmo que tem que fazer aquela atividade. Então, um caso de uso é a especificação de uma sequência de interações entre um sistema e agentes externos.
é literalmente uma historinha que vai ser contada. Olha, fulaninho pediu para listar os doces disponíveis, a máquina apresentou o nome, a quantidade e o valor do doce, fulano adicionou 10 moedas, né? O sistema verificou e apresentou o valor disponível para comprar um doce, e aí fulano informou qual o doce que ele quer comprar. O sistema verifica se o valor do doce é correspondente ao valor informado, libera o doce e fim do caso de uso. Então, observa, eu contei uma historinha aqui de cabeça para definir o comprar doce numa máquina de autoatendimento. Tem um ator que é um agente externo, né, e o sistema que é a reação, que lá na frente a gente vai programar. Então, o objetivo do caso de uso é alcançar o objetivo específico do ator primário, como a gente falou. Vai descrever textualmente as iterações que ocorrem entre os elementos externos e o sistema, né? Tradução disso, eu vou colocar frases dizendo o que o ator faz e o que o sistema reage. O ator não vai poder realizar duas coisas, duas iterações, sem que haja uma reação do sistema. Ele fez, o sistema respondeu, e vice-versa. Não posso ter dois passos diferentes com ações do sistema sem ter um ator, né, pedindo, solicitando ou realizando alguma coisa dentro do sistema. E aí um caso de uso vai definir a parte da funcionalidade de um sistema sem revelar a estrutura e o comportamento interno desse sistema. Bom, e aí para a gente fechar hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre cenários, para a gente poder chegar nos exemplos. Cenário é uma forma de utilizar o caso de uso. Observa a palavra cenário. Vou fazer a compra do doce. Se nada der errado, eu vou pagar o doce e vou ter o doce. Segundo cenário, vou fazer a compra do doce, mas não coloquei valor suficiente para o doce que eu quero. Então, o sistema vai apresentar alguma mensagem e eu vou voltar para algum passo anterior. Então, observa, dois cenários diferentes para o mesmo caso de uso. Então, na prática, a gente vai contar uma historinha representando vários cenários diferentes para simplificar o requisito funcional. Logo, um requisito funcional vai poder ser quebrado, ou melhor, traduzido em um ou mais casos de uso. Então, um cenário é uma sequência de passos que descreve uma interação entre o usuário e o sistema. E é uma forma prática de transformar os requisitos funcionais em casos de uso. Oi? Ah, perdão, peraí. Obrigado por avisar. Voltei? Aonde que eu caí? Só para eu voltar. Foi aqui? Ah, então tá ótimo. Foi bom, obrigado. Então, olha só. O que significa? Fui lá, descobri os requisitos funcionais, né? Escrevi os requisitos funcionais do sistema, descrevi eles de uma forma mais refinada. Está na hora de escrever o caso de uso. Aí eu vejo lá, olha, realizar venda de pão. Ah, pelo que eu entendi na minha primeira entrevista, né, o usuário informa a quantidade de pão e qual é o tipo de pão, o sistema apresenta os valores, e aí vai, né? Então, eu posso escrever isso como se fosse uma historinha e depois passar para o meu usuário final e verificar com ele, né, se isso que eu estou escrevendo é, na prática, a forma como ele realiza a operação ou como ele realizará a operação. Né? Então, é uma forma prática da gente já chegar em passos que lá na frente a gente vai conseguir programar. Né? Então, lá na frente mesmo, tá? Ainda tem uma porção de coisa para a gente conseguir fazer, só para ficar fácil o desenvolvimento. Né? Não precisa complicar o desenvolvimento, é justamente ao contrário. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente tem uma loja virtual e aí a gente tem um caso de uso que é comprar produto. A gente está escrevendo esse caso de uso. Tá? Olha o primeiro passo do caso de uso.
O cliente navega no catálogo de itens e adiciona itens desejados à sua cesta de compra. Observa que eu usei alguns verbos aí, algumas palavras, de forma diferente, como geralmente a gente falaria no jargão técnico. Por quê? Porque a gente adicionou o item no catálogo de item, né? Então, eu vou pedir muito para que vocês tentem usar esse tipo de terminologia, né? Ao invés de, criou itens no catálogo. Não, os itens já existiam, ele adicionou no catálogo, né? Criou uma compra. Não, a compra, né, foi criada no passo anterior ou vai ser criada depois que você terminar de preencher o catálogo de itens, que é o que acontece nesse exemplo aqui. Então, observa, né, adicionou itens desejados no catálogo. Esse passo está dizendo que ele selecionou mais de um, mas eu poderia fazer o quê? Um de cada vez. Então, eu já estou decidindo o que tem que ser feito, né, sem falar como é que eu vou implementar. Então, provavelmente vai ter uma lista de itens que o cara vai selecionar e informar quais são os que ele quer. Quando o cliente deseja pagar, ele descreve o endereço, fornece as informações do cartão de crédito e confirma a venda. O sistema verifica a atualização do cartão de crédito e confirma a venda imediata e envia um e-mail. Só toma um cuidado aí, o passo 1 e o passo 2, por isso que o passo 2 começou como quando, tá? Tem um buraco aí, está faltando uma parte do caso de uso, e eu coloquei isso para ficar um pouquinho menor. O que está faltando aí? O que vocês acham que está faltando entre 1 e o 2? Ninguém escuta nada? Vamos lembrar a definição de caso de uso? Caso de uso representa a interação do sistema com agentes externos. O passo 1 tem o que o agente externo faz. O que está faltando depois do passo 1? Perfeito. A reação do sistema. Tudo bem até aí? Oi? Tá. Não, só para eu saber se está todo mundo ok. Então, aí está faltando a reação do sistema, né? Está faltando o quê? Ele navegou no catálogo de itens e adicionou itens desejados à sua cesta de compra. O sistema verifica se os itens desejados ainda estão disponíveis. Aí eu não precisaria do quando, tá bom? Aí o cliente descreve o endereço de entrega, o cartão de crédito e confirma a venda. Por isso que tem esse quando aí, tá? É porque tem um buraquinho ali que seria a reação. É que, na verdade, esse slide deveria ter umas reticências entre o 1 e o 2. Está faltando. Como se eu cortasse um pedaço dele. Todo mundo entendeu? Então, sempre que eu tiver um passo do ator, eu tenho que ter a resposta do sistema, né? Que nem o colega falou. Eu gosto mais da palavra reação do sistema, né? Para aquele passo. Por quê? Porque isso vocês vão ver que eu insisto muito. O sistema é reativo. O sistema nunca é proativo, né? O sistema nunca vai pedir para você fazer algo. O sistema nunca vai mandar você fazer algo. Você fala que quer fazer algo e o sistema reage. Então, por exemplo, olha no passo 2 o confirmar venda. Um erro muito comum é o pessoal escrever como reação: o sistema solicita ao cliente a confirmação de venda. Isso está errado. O sistema não manda o cliente confirmar a venda. É o cliente que confirma a venda. Porque se eu escrever um passo, o sistema manda o cliente confirmar a venda, é como se eu falasse assim, cara, comecei a fazer uma compra, comecei a pagar, vou terminar amanhã. Aí você vai dormir do nada, no meio da madrugada, o sistema liga e fala, vem confirmar a venda.
Vamos lá, vamos confirmar a venda. Então, assim, o sistema está mandando o ator fazer. Não, não é isso. Então, quando ele, né, vai pagar, ele já confirma a venda. Se não, está parado lá esperando para poder validar. Tudo bem até aí, pessoal? Então, beleza. Então, o sistema verifica a autorização do cartão de crédito, confirma a venda imediatamente e envia um e-mail. Aí observa, eu não vou estender muito, vou ser um pouquinho mais rápido, porque eu quero trabalhar com esses outros cenários na próxima aula, tá? Deixa eu voltar aqui. A pergunta mais... Ih, me perdi, peraí. Eu passei, né, aqui. A pergunta mais interessante que eu posso fazer para vocês agora no final é o seguinte: podemos derivar outros cenários? Então, observa, se der tudo certo nesses passos, eu fiz um cenário, concordam? Eu consigo usar o sistema. O cliente navegou, escolheu os itens. O sistema verificou que os itens estão disponíveis. O cliente informa que quer pagar, dá o endereço de entrega, fornece as informações do cartão de crédito e confirma a venda. O sistema verifica se o endereço de entrega é válido, se o cartão de crédito está disponível para o débito, para o crédito, né? E cria a compra. Né? E aí tem que tomar cuidado, se é compra ou venda. Como eu escrevi venda aqui, na verdade seria cria a venda no sistema. Né? Até então a venda não foi criada. E associa o catálogo de itens a essa venda. Então, né? Que é o passo 3 aí, que seria o passo 4 ou o passo 5. E aí, poderia dar algum problema, né? No passo 2, concordam? Que é quando o sistema verifica se os itens estão disponíveis. Mas também poderia dar um problema, né, no passo 2, escondido, tá? Nesse passo em que o cliente descreve o endereço e o cartão de crédito. Ele poderia ter um endereço inválido, um cartão de crédito inválido. Então, observa, acabei de listar 3 problemas aí que esse cenário não contempla. Com esses 3 problemas, vocês conseguiram ver? Eu tenho um cenário em que dá errado aqui, eu tenho 2 cenários que dão errados aqui. Então, eu tenho erro aqui, deu certo, um cenário. Erro aqui, deu errado em um, deu certo no outro cenário. Erro em catálogo de itens, endereço de entrega certo, cartão de crédito errado, outro cenário. E a mesma coisa para quando, né? Desculpa, falei besteira, né? Erro de catálogo de itens, certo e certo, porque ele não passa daqui. Acerto no catálogo de itens, né? Adicionou itens desejados disponíveis, mas o endereço está errado. Colocou itens desejados disponíveis, mas o cartão de crédito está errado, outro cenário. Colocou itens desejados indisponíveis e os 2 estão errados. Isso significa que eu tenho, no mínimo, mais 4 cenários. Vocês conseguiram ver isso? Vocês conseguiram acompanhar isso? Tá, então vamos lá. Rapidamente. Olha um cenário aqui. Depois do passo 1, eu posso desistir da compra? Eu posso, né? A autorização do cartão de crédito pode falhar. Aqui já é algo diferente. É um cenário que não é erro, tá? É um cenário à parte do comprador regular, que não foi representado no passo ou no fluxo principal. O cliente pode ser um comprador regular e, portanto, o sistema conhecer as informações de endereço do cartão de crédito. Se ele for um comprador regular, eu pulo o terceiro passo. Todas essas alterações no cenário inicial vão me fazer reescrever
quando eu for utilizar o comprar vendo nessas exceções. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui para vocês, só para vocês verem, tem um desenhozinho legal. Mas a gente vai trabalhar com isso na próxima aula, não está aqui não. É como se eu falasse assim, ó. Deixa eu voltar lá. Eu posso preencher um passo a mais aqui no meio quando o cliente navega o catálogo de itens. Esse passo diz que o caso de uso acabou. Foi? Então, é como se eu tivesse uma outra forma de escrever isso aqui. É um cenário diferente. Abstrai um pouquinho como eu vou fazer isso. Só tentem pegar o conceito de cenário. Como se eu falasse, olha, o cara pode desistir aqui. Se ele desiste, ele não é obrigado a fazer nem o passo 2, nem o passo 3. Concordam? Então, já é um cenário diferente para o mesmo caso de uso. O cara aqui, ó, pode ter um problema com o cartão de crédito? Pode. Se ele não conseguiu executar o passo 3, já é um cenário diferente do primeiro, não é? E ele também é um cenário diferente do segundo. Por quê? Porque para passar nesse passo tem que dar certo. Mas ele está diferente do primeiro. E aí vai. E aí a gente consegue enumerar quantos cenários diferentes são. Pô, Duarte, mas você ainda não me falou como escreve os cenários diferentes. Não, de propósito, para não complicar muito agora. Tudo bem? Eu quero que vocês entendam o conceito de cenário. O importante não é sair escrevendo os cenários. É você encontrar o fluxo principal, identificar os cenários, aí depois vocês representam. Porque se você sair colocando todos os cenários, você não vai conseguir nem escrever o fluxo principal. Então se preocupa primeiro, né, com o dia feliz. O que a gente chama de dia feliz? É quando a gente usa o caso de uso e dá certo. Conseguir comprar o produto no final? Esse é o fluxo principal. Ah, mas tem uma alteração quando o cara for comprador regular. Tem. Mas isso é o que acontece sempre? Não. Então, ele é um outro cenário que a gente vai escrever de forma diferente no caso de uso. Mas eu já coloco lá, olha, tem um cenário diferente nesse caso de uso, que é o comprador regular. Foi, galera? Até aí? Então, se apeguem, não é formalidade não. Se apeguem a esse conceito de cenário, vocês vão ver que é importante. Na prática, vou contar um negocinho para vocês. O que a gente vai programar são os passos dos cenários, lá na frente. Só que se eu não sei direito quais são os passos, como é que eu programo direito o passo do cenário? Né? Então, por exemplo, no passo 1, o cliente navega no catálogo de itens e adiciona os itens desejados à sua cesta. Então, a gente vai ter lá na frente o quê? Alguém, um método dentro de alguma classe, que vai receber uma lista de itens, verificar se os itens, né, estão disponíveis e adicionar na cesta de compra. Se os itens não estiverem disponíveis, dá erro ou lança uma exceção. Mas observa, eu não preciso colocar isso no caso de uso. Isso é uma decisão de projeto lá da frente. É código, não tem nada a ver com a forma como o usuário usa. Ele nem sabe o que é classe e objeto. Ele sabe que quando ele navega, ele consegue adicionar itens à cesta de compras. Foi, pessoal? E aí eu prometo para vocês que todos esses casos de uso que a gente está escrevendo do jeito que está escrevendo são implementáveis. Deixa eu falar uma palavra estranha, né? Essa forma de escrever, eu vou prometer para vocês que são implementáveis. A gente consegue pegar um cenário do caso de uso e implementar. É claro, tem várias decisões aí no meio do caminho, né, que a gente não pode atropelar. Mas dá para fazer um exemplo, por exemplo, de implementar esse caso de uso aí. Ah, vai ter interface gráfica? Não, não precisa ter interface gráfica. Até pode ser, mas eu vou perder muito tempo.
Mas dá para implementar. Agora, dá para implementar corretamente? Essa que é a questão. Por quê? Porque está faltando um diagrama de classes, está faltando uma porção de coisa que complica a minha vida, né? Então, e o alterar produto? O que, que precisa? Eu posso alterar produto a qualquer momento? Será que eu já posso alterar? Eu posso alterar um produto que já foi vendido? Acho que não, né? Então, como é que eu vou saber isso? Escrevendo os casos de uso, que aí vão aparecer as regras de negócio, as restrições, os cenários e coisas do gênero. Vocês concordam que é muito mais fácil pegar só um conjunto de passos e implementar do que eu ficar pensando nos if e elses de erro que vão dar em cada passo? Ou não? Vocês gostam de emoção? É muito mais fácil. Eu pego o dia feliz e implemento. Deu certo. Ah, primeiro cenário aqui, está errado. Vou lá e refatoro. Olha, aqui eu vou reescrever dessa forma. Depois, segundo cenário, eu vou lá e refatoro. Então, assim, você sempre está melhorando o teu código e sempre está atendendo à função do seu requisito inicial. Foi até aí, galera? Então, gente, hoje eu vou terminar por aqui, tá? Justamente para vocês ficarem com esse conceito na cabeça, espero que vocês pensem um pouco na aula de modelagem, além das outras coisas, né? De cenário. Então, assim, um exercício mental para vocês. Peguem alguma atividade cotidiana e tentem descrever. Peguem algo simples, tá? Sei lá, fazer café, fritar um ovo, né? Não vai pegar algo complicado. E tentem pensar no conjunto de passos para realizar o cenário inicial. E aí tentem listar quais são os cenários alternativos, né? É um exercício legal para a gente começar a praticar. Por quê? Porque quando você for escrever na prática um caso de uso lá profissionalmente, você já tem que ter praticado isso, certo? Beleza, então, pessoal. Vou parar aqui a gravação.